estamos aí começando mais uma semana, com esse tempo temos aí para orar, temos esse tempo aí para buscar Deus, para pedir, né, pela sua presença. O meu desejo é que Deus possa alcançar, né, esse tempo tão precioso, tão assim especial que nós temos, quando nós paramos para orar, quando nós paramos para clamar a presença de Deus. E é nessa hora, querido, que quando nós sintonizamos a nossa vida com o Senhor, parece algo tão fácil, né? Mas não é tão fácil assim. Tanto é que constantemente a gente tem tanta dificuldade. Então eu quero já agradecer pela vida do Marcos, da Daniele Soares, da Patrícia Zeredo, que está nos assistindo. Vamos estar unindo a nossa fé junto com cada uma dessas famílias, né, que estão presentes e que acreditam que Deus pode assim, operar e realizar grandes milagres. E o maior milagre que nós esperamos nos dias atuais é ter a nossa fé em Deus, né? É ter a nossa fé sustentada, ter a nossa fé assim, fortalecida, a nossa fé renovada. E ter esse tempo, querido, de oração não é fácil, né? É uma prática que nós precisamos aprender constantemente. Com quem? Com aquelas pessoas que já praticaram, deixaram esse exemplo para nós, né? Então que Deus possa abençoar a vida aí do Carlos Pimenta, da Leia, da Neuzi, que junto, querido, possamos ter esse tempo de busca. E nada melhor do que nós pegarmos como exemplo a vida de um homem que ele é considerado como patriarca da fé, né? Eu vou dividir esse assunto em dois momentos, né? Hoje e na outra quarta, porque aqui é uma reflexão bem pequena e ter um tempo assim de oração. Este homem ele vai nos dar um exemplo. Ele tem o seu nome lá registrado, como nós chamamos na Epístola aos Hebreus, em capítulo 11, chamamos de Galeria da Fé. Está lá o nome de Abraão. E Paulo vai registrar em Romanos. Você pode abrir comigo aí Romanos capítulo 4, ou então pode só ouvir, né, se você assim quiser. Romanos 4, versículo 17 a versículo 18, vai dizer assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, se nós pararmos para pensar, né, por que esse homem é considerado como um patriarca da fé, o pai da fé, se você não vê nenhum milagre extraordinário desse homem, né, como foi na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida do profeta Elias, Eliseu, na vida de Estevão? Por que esse homem tem de algo tão especial, assim como Davi também tem de algo tão especial, como é um homem, se mostra tão íntimo, né? E diz que é um homem segundo o coração de Deus. A gente observa aqui um ponto muito assim, especial, que Paulo faz essa citação se referindo ao livro de Gênesis, né?
ao que nós temos aqui como livro de Gênesis, né? Que vai dizer assim, Gênesis capítulo 12, versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos quando saiu da terra de Harã. Versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Uma das marcas das atitudes de fé deste homem era que sempre que ele tinha essa intimidade, esse contato com Deus, ele levantava um altar, né? Porque naquela época eram oferecidos sacrifícios ao Senhor. Então ele levantava-se um altar, né? Como uma oferta ao Senhor. E o que marca a vida deste homem era a intimidade que ele tinha, que era um homem de oração. Esse é o nosso tema, né? As segunda e as quarta-feiras. Falamos sobre oração, jejum. E o que reforça esse homem a ser assim desse jeito, né? A ter essa fé tão forte, né? É justamente por causa desse contato, dessa intimidade com Deus. Então, Paulo vai dizer lá em Romanos que Abraão esperou contra a esperança. Eu fico assim, o que nós podemos pensar hoje que a gente poderia comparar, né, com a situação de Abraão, que é esperar contra a esperança? Eu vejo, querido, no cenário atual, ver todo o continente se curvando e adorando o Senhor. Isso parece algo praticamente quase impossível, mas a gente pode crer, porque a palavra de Deus diz que todos os joelhos se dobrarão, todos os joelhos se confessarão e irão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas no cenário atual parece isso impossível. Uma outra coisa que nós podemos ver esperar contra a esperança é você ver a nossa nação como uma nação consagrada, sem corrupção, sendo passada a limpo, aonde a justiça de fato possa prevalecer, aonde as leis podem ser respeitadas. Isso parece aos nossos olhos impossível, mas nós precisamos crer que Jesus Cristo tem ouvido o nosso clamor, assim como ouviu o clamor de Abraão. E depois que ele obedece a Deus numa atitude de fé, e mostrando que Deus falava com ele, por quê? Porque havia intimidade, né? Ele buscava Deus, né? Deus não encontrava ele por acaso e pegava, né? Porque ele tinha esse esforço, Deus ia ao encontro dele. E depois que ele se separa de Ló, aí é uma outra situação, né? E durante esse período, ele também orou pela vida de Ló. Depois que ele se separa de Ló, Deus chama ele novamente para fora, né, no capítulo 13, e vai fortalecer a fé dele, né? Então, preste atenção, a nossa oração, ela precisa ter fé, né? E a nossa fé, em muitos momentos, ela é sustentada por aquilo que você consegue visualizar, por aquilo que você consegue imaginar, né? Você não pode dizer que, falando com Deus, eu creio, mas na sua prática diária, né, que é a atitude da oração, né, é a sua fé. Na sua prática diária, você tem um olhar distorcido, e Deus vai fortalecer justamente a vida, a fé desse homem. No versículo 14 vai dizer assim, disse o Senhor, Gênesis 13, versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, e para o oriente, e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra,
de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então nós podemos aqui ver que mais uma vez Deus está fortalecendo a fé deste homem por causa dessa intimidade, por causa deste compromisso que Abraão tinha. E quando Abraão recebeu essa promessa, ele tinha 75 anos. E uma coisa importante que nós precisamos lembrar, que uma das coisas que tira a nossa esperança é quando aquilo que foi prometido não acontece na hora, no tempo em que nós queremos. Então, do momento que foi feita a primeira promessa, que a sua descendência iria se multiplicar, ele já estava com a idade avançada, ele estava com 75 anos, e provavelmente aí a Sara tinha 10 anos mais nova do que ele, né? Então Sara devia ter 60 e ele 75 anos. Então já era uma coisa extremamente difícil dentro da nossa realidade hoje. Imagina naquele tempo, né? Então observa que durante esse período, durante esse espaço de tempo, algo mexe no coração dele, né? Porque ele tem sido íntegro, ele tem buscado a Deus. E por isso que Paulo vai dizer, né? Abraão esperando contra a esperança, né? À medida que vai passando o tempo e as coisas não acontecem, né? Parece que a nossa fé vai minando, parece que a gente começa a duvidar de que de fato aquilo vai acontecer. E no versículo, no Gênesis 14, né? Eu estou sendo rápido para ganhar tempo. Gênesis 14, Gênesis 15, versículo 2, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me havereis de dar se continuo sem filho? Né? Se passaram aqui praticamente 80, 90, quase 15 anos, ou até um pouquinho mais. Senhor, cadê aquela promessa? Como isso vai acontecer, né? Se eu não vou ter filho, se até agora o que o Senhor falou não cumpriu. O fato de que algo não está acontecendo no exato momento que você está pedindo, no exato momento que você está buscando a Deus, não quer dizer que Deus não escuta o nosso clamor, que não tem prazer de atender. E novamente Deus vai ao socorro deste homem, e agora mandando que ele pudesse não olhar para o chão, mas olhar para os céus. E vai dizer assim no versículo 5, então conduzindo até fora, e disse, olha, Gênesis 15, versículo 5, olha para os céus, e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Fortaleceu novamente aquela promessa. E o que Abraão fez? Abraão não falou será, Abraão não falou se, Senhor, 15 anos, ainda vou ter que esperar, o Senhor já me contou essa história novamente. Não, olha o que este homem fez. Ele creu no Senhor, ele foi imputado para justiça. Então, querido, que essa possa ser uma palavra que você possa guardar no seu coração. Este homem não se tornou o pai da fé, não foi por milagres maravilhosos que ele assim realizou. E tem algumas orações respondidas de assim, Abraão, mas o marco deste homem não foi pelos feitos que ele fez, mas por aquele a quem ele creu. Ele creu em Deus, ele buscou o Senhor, ele se esforçava. O cenário era sempre de deserto, era sempre de muita dificuldade, e ele não tinha necessidade de passar por aquilo, porque diz a Bíblia que ele era um homem rico, mas o seu tesouro, os valores dele, estava no seu Deus. Que essa palavra possa fortalecer a sua vida, querido, e possa renovar a sua fé, a sua esperança,
que você possa ser esse homem, essa mulher que tenha fome e sede de Deus, que você possa acreditar que Deus possa realizar, né, diante de todo o cenário de desesperança que possa chegar aos seus ouvidos, que você possa crer, né? Eu li um comentário ontem de um irmão que disse, enquanto algumas firmas estão demitindo, enquanto alguns estão inseguros, essa semana a minha empresa me chamou, né, para ajustar o meu salário e para me dar alguns atrasados que tinha sido ficado para trás e um acerto de algo que eles erraram. E aí ele coloca dizendo, Deus é fiel. Então, querido, em tempos como esse, precisamos fazer como Abraão, esperar contra a esperança. Esperar contra a esperança no sentido natural, no sentido humano, porque, de fato, biblicamente falando, as pessoas sempre dizem, né, a esperança é a última que morre, mas morrem. Nós temos uma esperança que se chama Cristo. Essa esperança, nós temos que se apegar a ela. E essa esperança, ela também morreu. Mas a diferença da esperança que nós temos com a esperança do mundo é que essa esperança morreu, mas ressuscitou e reina entre nós. Não importa o tempo, não importa a situação. Continue acreditando que a palavra de Deus vai se cumprir. Qual é o seu pedido, querido? Qual é a sua necessidade? O que você está precisando? Eu quero que você agora não duvide. Eu quero que você agora creia no Senhor. Eu quero que você agora comece a usar essas palavras falando com você mesmo, dizendo assim, eu repreendo toda incredulidade, porque a incredulidade, querido, entristece o coração de Deus. A incredulidade é algo que mexe de maneira tão poderosa no reino dos céus, que fez com que o Senhor, depois de se apresentar aos discípulos, voltar novamente para confrontar Tomé, porque ele falou que só ia crer se visse. E Jesus não quis deixar Tomé de fora, quis resgatar Tomé novamente. Não deixe, querido, que a sua falta de fé, né, venha afastar você das coisas que parecem impossíveis, e talvez sejam mesmo. E que bom que seja, para que você possa acreditar que o que aconteceu não foi por mão de homens, não foi por mão de amigos, de pais, de pessoas que te querem bem, a sua igreja, o seu pastor. Foi Deus que atendeu o seu clamor. Senhor, neste exato momento, cada um desses irmãos, Senhor, que eu estou visualizando, que representa, Senhor, várias pessoas, que representa grupos de 3, de 4, de 2, que são as suas famílias, que a tua graça esteja sobre eles, Senhor, que esse seja o momento que a gente possa ver o sobrenatural de Deus. Enquanto o mundo, Senhor, está batendo cabeça, que nós possamos contabilizar as bênçãos do Senhor como Abraão fez. Os tempos eram difíceis, mas Deus visitava. Nos dias de hoje, querido, nós vivemos tempos difíceis, mas Deus pode te visitar também pelo seu clamor. E a oração, querido, ela não pode se limitar simplesmente de você entrar no seu quarto e fechar a sua porta e ter alguns minutos com Deus. Eu te desafio você a fazer muito mais do que isso. Eu desafio você a orar sem cessar. É aquela oração que todo tempo você possa estar dizendo, Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço por mais esse dia.
enquanto você está esperando o ônibus, não permita a murmuração no seu coração, você agradeça, Senhor, obrigado, porque mais uma vez eu estou aqui. Obrigado, Senhor, pela minha saúde. Obrigado porque o Senhor tem guardado, Senhor, a nossa nação, diante de tantas batalhas espirituais que nós estamos vendo, Senhor. Nós estamos vendo o povo de Deus buscando o Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada uma dessas igrejas, por cada um desses irmãos, Senhor, que estão tendo compromisso com a Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelos nossos filhos, Senhor, que não têm se desviado. Eu te agradeço, Senhor, porque nesse momento o meu filho ou a minha filha que estava frio, que estava longe na fé, isso fortaleceu a fé dele, Senhor. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te agradecer, que possamos ser esses homens e essas mulheres, Senhor, de essas orações incessantes como foi a vida de Abraão. Um simples fato, um simples acontecimento já era o suficiente para Abraão se ajoelhar e agradecer a Deus, já era o suficiente, uma simples promessa que nem tinha ainda acontecido, ele já estava festejando, levantando um altar para o Senhor. Que assim seja a sua vida, que a sua vida seja um altar de adoração, que você possa lutar como eu luto também a cada dia, querido, para vencer as palavras negativas, as palavras, Senhor, carnais, as palavras, irmãos, que são naturais da nossa vida, que militam contra Deus, que vai contra os princípios de Deus. Se Abraão, não tendo nada em que ele pudesse se apegar, ele creu nas palavras, nas promessas de Deus, e mesmo nos momentos quando a sua fé foi minando, o Senhor o visitou e disse: não olhe, não vou te chamar mais para olhar para baixo, mas vou te chamar para olhar para o alto. É do alto, querido, que vem a nossa salvação. É dos céus, é de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus possa estar com você a cada dia, que Deus possa estar com você a cada momento, que você possa ouvir o Senhor te chamar, que você possa ouvir o Senhor clamar por ti, dizendo: meu filho, vem. Que você possa ser visitado em sonhos, que você possa ser renovado, ser batizado no Espírito Santo, que você possa estar cheio, transbordando da palavra do Senhor, que você possa respirar a palavra de Deus, que o seu olhar, querido, não seja um olhar natural, mas possa ter um olhar espiritual, Senhor, por cada uma dessas famílias. Você, querido, que está nesse exato momento unindo a sua fé com a minha, Senhor. Nós estamos fazendo como Abraão, nós estamos esperando contra a esperança, mas estamos esperando no Senhor, estamos acreditando nas promessas de Deus a cada momento na nossa vida. Senhor, eu te peço que essas palavras sejam palavras vivas, sejam palavras que possam tocar o seu coração, querido, que possam incomodar a sua alma, que possa fazer você ter fome e sede de Deus, que você possa ver nesses exemplos bíblicos que ainda há esperança para a humanidade, e a esperança se chama Jesus Cristo, que nós podemos ter dias melhores, não simplesmente por ações, não simplesmente por práticas humanas, mas que possamos dar à humanidade aquilo que eles precisam. A humanidade, Senhor, mais do que saúde, mais do que uma vacina, mais do que dinheiro, mais do que uma casa, eles precisam receber a tua palavra. Diz que porque este homem creu, o que era impossível acontecer, aconteceu na vida deste homem. Já não mais aos 75 anos, agora já com 99, já para 100 anos. Parecia algo impossível,
que diante dessa família, Senhor, que até a sua esposa riu, não creu, isso está relatado lá no capítulo 18, mas mesmo assim Deus corrigiu aquela atitude daquela família e não imputou isso por causa da fé deste homem, Abraão. Senhor, nos ajude. Há momentos, Senhor, que vivemos em situações assim, que parece que as nossas orações não são atendidas, porque o tempo vai dizendo tudo ao contrário daquilo que o Senhor prometeu, mas que nós não viemos a contabilizar o tempo da promessa, mas aquele que prometeu, que Ele é fiel. Que Deus te abençoe, querido, com esse momento, com essa reflexão dessa palavra, que possa fortalecer a sua fé e que na quarta-feira estaremos juntos buscando a Deus, clamando, pedindo que Deus fortaleça você. Fique na paz e que Deus abençoe a todos. Amém. Glória Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi